Olá, segunda, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de biologia. Então, escolha um cantinho aí sossegado da casa de vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer é a correção da atividade anterior. Então, página 254. Na página 254 tinha dois exercícios aí de múltipla escolha, certo? O primeiro exercício, a alternativa correta aí para, no caso, a enzima que digere a carne, a protease, tá? Então, é a enzima protease. Certo? Alternativa E do exercício 2, certo? Aí, então, no caso, aí, quando tem um alimento que tem glicose e ácido graxo, aí, tudo junto, aí, dos alimentos que a gente tem aqui é o bolinho frito aí de mandioca, onde que a mandioca tem carboidrato, né? Tem glicose, certo? E tem o ácido graxo, aí vai ter o óleo, né? Que é utilizado para fritar. A aula de hoje é a aula 21, tá? Então, continua a fisiologia da digestão e nutrição, certo? Porém, hoje a gente vai reconhecer os órgãos que compõem, os órgãos e as glândulas que compõem o nosso sistema digestório, o sistema digestório humano, tá? O nosso sistema digestório, então, ele é constituído por órgãos, tá? Por onde o alimento passa, então é um tubo digestório, por onde sofre um processo aí chamado de hidrólise. Então a palavrinha hidrólise que a gente tem que guardar, que é do processo digestório, tá? Ela corresponde, certo? À quebra do alimento através da água. Então hidro de água, lise de quebra. Porém a palavra completinha para ficar hidrólise é enzimática porque ao longo do processo, tá? Há diversas enzimas ali acelerando o processo de digestão, certo? E as glândulas anexas, tá? Que fazem parte tanto do digestório quanto para outro tipo de sistema, porém elas secretam, então, ou liberam ali sucos digestivos que vão auxiliar no sistema digestório, vão auxiliar na digestão, certo? Então a nossa aula a gente vai reconhecer os órgãos. Para já deixar claro para vocês, o que eu vou querer para a próxima aula que vocês vão me enviar aí como tarefa aí é um modelo, tá? Do sistema digestório. Então vocês vão fazer um desenho, um esquema no caderno, me apontando todos os órgãos e glândulas que aparecem aí, tá? Então, visto isso, então o tubo digestório ele é formado por boca, tá? Onde que a boca é uma cavidade que abriga os dentes e a língua, com glândulas salivares. Então, na boca, o alimento ele sofre a primeira quebra, tá? Que é a quebra mecânica. Então os dentes e a língua vai ajudando a quebrar aquele alimento que tinha partes maiores em partes menores. Então a quebra mecânica. Aliado a isso, a glândula salivar libera a saliva, que também vai ajudar na digestão, porém na digestão química, porque ela tem uma enzima chamada amilase salivar que vai fazer com que o alimento, o carboidrato daí já comece já a sofrer, tá? A primeira quebra. Então o amido, tá? Do caso do carboidrato já começa já a se transformar em maltose. Então já tem uma digestão física ou mecânica na boca e química, tá? Com a amilase salivar. O próximo órgão aí é a faringe, que conecta tanto o digestório com o respiratório. Tem uma cancelinha lá chamada epiglote, tá? Que não deixa que o alimento vá para o sistema respiratório. Então, quando o alimento vem, ela fecha o respiratório para o alimento e para o esôfago. O esôfago é um órgão tubular muscular, no caso de músculo liso, que apresenta movimento peristáltico. Então, ele faz com que o alimento da boca vá diretamente para o estômago, que não pare no meio do caminho, que não pode parar no meio do caminho. Então, ele vai utilizar um mecanismo de peristaltismo. Então, a musculatura vai pressionando até que o alimento chegue ao estômago. O estômago ele é uma bolsa muscular, tá? Que se adapta lá por onde o alimento vai ficar por um período. Essa bolsa muscular aí, ela apresenta peristaltismo também, então ela se movimenta para ajudar com que o alimento comece a se misturar com aquilo que tem lá, que é o suco gástrico. Aí no suco gástrico tem uma enzima chamada pepsina, que vai começar
a digestão das proteínas. Então, o suco gástrico ele tem a pepsina e um ácido também que atua ali, que é a pepsina que controla, que é chamado de ácido clorídrico. Então o alimento ele vai ficar ali algumas horas, onde ele vai sofrer o processo de quebra. Tá? Então ele vai ter ali o processo de quebra das proteínas. O próximo, depois de feito esse processo aí, então dali ele sai e vai para um órgão agora chamado de intestino delgado. Intestino delgado, então se a gente pegar ele se divide em duodeno, jejum e ilho. O duodeno, como o nome já diz, são anéis, são 12 anéis, tá? Essa primeira etapa aí do intestino delgado, então o intestino delgado ele é um órgão extremamente comprido e bem fininho, tá? Devido a isso ele recebe o nome de intestino delgado. Tá? Ele tem como função finalizar a digestão, tá? Então ele finaliza a digestão e começa a absorção dos nutrientes, certo? Na etapa do duodeno já tem uma coisa já bastante interessante que a gente tem que ver. No duodeno já é secretado já o que as glândulas anexas liberam. Tá? Então, o fígado ele libera, ele produz ali algo chamado de bile, onde é armazenado na vesícula biliar e essa bile é secretada ali. Ela auxilia num processo de emulsificação, então ela quebra a gordura, como se fosse um nosso dente mesmo quebrando, só que ela quebra ali a gordura. Algo mais ou menos parecido com isso seria o detergente aí de casa, quando a gente lava as coisas ele vai quebrando, então as moléculas de gorduras que são maiores, elas vão ficando menores para depois a enzima finalizar isso daí. Além disso daí, existe o pâncreas, outra glândula anexa que libera o suco pancreático, que vai digerir ali os carboidratos e o restante ali das proteínas, certo? Então, vai auxiliar nisso daí. Aliado a isso, o intestino ainda libera o suco entérico, que ele mesmo produz, que faz a mesma coisa do suco pancreático, porém sendo através de enzimas diferentes, atacando, tá? Outros tipos de macronutrientes que a gente depois vê. O importante que a gente tem que ver daí, que eu falei sobre a bile, tá? Suco pancreático, que sai dali, o entérico já está já no intestino mesmo. No duodeno é liberado o bicarbonato, tá? O bicarbonato é extremamente importante nesse processo, porque o estômago ele é muito ácido, tá? Então ele tem um pH bem ácido, então ela está por torno lá de 3 por aí. Então, quando vai para o intestino, o pH do intestino é 8. Não pode ser ácido. Então, o 8 é mais ou menos ali, quase que a água é 7, então um pouquinho básico, tá? Porque se cair no intestino bem ácido, vai fazer um estrago ali, tá? Porque o intestino ele tem a parede epitelial bem fininha, tá? Diferente do estômago, que tem uma proteção, tá? Contra o suco gástrico. O bicarbonato de sódio, nesse caso, aí ele vai auxiliar, tá? Nessa transformação de pH. Então é extremamente importante nesse processo. O intestino delgado, como eu já falei, ele vai participar ali da finalização, tá? Da digestão. Então o alimento que estava no estômago foi digerido, recebeu o nome de quimo. No intestino delgado, o quimo ele quer dizer que é o alimento parcialmente digerido, já com todos os nutrientes já quebrados. Porém, no intestino delgado vai finalizar a digestão e vai receber o nome de quilo. Nesse caso aí, tá? Todos os nutrientes praticamente já estão digeridos, começa a absorção. Característica do intestino delgado é o seguinte, eu já falei já que ele é um órgão tubular muito fininho e comprido, então tem alguns metros. Ele tem vilosidades e microvilosidades.
e está conectado direto já com o cardio. Então tá cheio de irrigação sanguínea ali. Essa vilosidade é para aumentar a superfície de contato do alimento lá, do nutriente com a parte do cardio. Então ele vai fazer com que o máximo possível de alimento, de nutriente no caso, seja absorvido. Então é para isso que tem a microvilosidade e a vilosidade, certo? Passada essa fase ainda, continua uma quantidade de alimento, tá? Vai agora para o outro intestino, chamado de intestino grosso. O intestino grosso ele tem uma função vital, tá? Porque é nele que as vitaminas hidrossolúveis e sais, minerais, e a água é absorvido. Então a água só vai ser absorvida lá no final da digestão. Tá? Então ele abriga ali uma microbiota, então ele tem ali uma flora intestinal que ajuda na finalização do bolo alimentar até formar a matéria fecal. Então o que não foi digerido até nesse momento, as bactérias que vivem ali, elas finalizam esse trabalho aí. Tá? Então aí do intestino grosso acumula-se no reto e depois é expelido pelo ânus, certo? Essa primeira parte da aula 21 eu finalizo aqui, tá? Para a tarefa eu falei que eu só quero um modelinho com o esquema do desenho do corpo humano, só com o sistema digestório, tá? Qualquer dúvida me chama, tenha um ótimo dia, tchau, tchau.